O calendário é representado por um animal. Por isso deu-se o nome de besta. A primeira com 2 chifres e a outra com 7. Daniel viu em sua visão o corpo do animal, ou seja, deste calendário modificado, sendo desfeito e entregue para ser queimado. E isto por causa das palavras que o 6º chifre profere, como se fosse o 7º, dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar, etc. Êxodo 20, 8 a 11. Pois, por causa das palavras que o 6º chifre profere, por ter o nome de sábado, os habitantes da terra são seduzidos a adorar a besta, ou seja, a criatura em lugar do Criador, pois o 6º dia é o dia da criação, como já foi dito. E assim está escrito. Disse Daniel: por causa das palavras que o 6º chifre proferia, estive olhando e vi o animal e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Daniel 7, 11. O calendário, num todo, se forma um corpo, o qual será desfeito e entregue para ser queimado. E isto se cumprirá no surgimento do verdadeiro calendário. E assim está escrito: a besta e o falso profeta, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores, foram lançados dentro do fogo. Apocalipse 19, 20. O falso profeta, que também será queimado junto com a besta, não é nenhuma pessoa, como muitos pensam. São, porém, os livros do profeta falso, os quais, com os falsos ensinos, têm seduzido os que habitam na terra, a receberem a marca da besta e a serem seus adoradores. Por isso, o calendário, o qual representa a besta, e que ao mesmo tempo é a própria besta, tendo como marca ou sinal o falso sábado, sendo o número 6, juntamente com os falsos livros, serão lançados dentro do fogo. É verdade. E em continuação, devemos lembrar que o Senhor disse que por meio de parábolas revelaria os seus mistérios. E foi dito também que em Daniel e Apocalipse seria revelado grandes mistérios por meio de parábolas, as quais são uma sequência de palavras que fala de um assunto para dar um outro a entender, assim como já foi mostrado e ainda será. Veremos a seguir Apocalipse 17, 1 a 13. Veio um dos 7 anjos e falou comigo, dizendo: mostrar-te-ei grande meretriz, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. E vi uma mulher montada numa besta, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 chifres. Achava-se a mulher transbordante com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes da terra. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei
o mistério da mulher e da besta que tem 7 chifres. A besta que era e não é, cujos nomes foram escritos desde a fundação do mundo, aparecerá. São também 7, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e que também procede dos 7, os quais não receberam autoridade com a besta. Estes oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Conclusão. A grande meretriz é a grande igreja chamada Babilônia, a qual, com seus ensinamentos errados, simbolizados pelo vinho da devassidão ou prostituição, embebedaram, ou seja, seduziram os habitantes da terra. E isto por meio de certos livros, acompanhados da Bíblia. A mulher montada numa besta é a mesma igreja, a qual está sendo levada, ou seja, seduzida pela besta de 7 chifres, com os nomes de blasfêmias, a qual na verdade é o próprio calendário atual de hoje. Os nomes de blasfêmias são os nomes dados para cada dia da semana, como já foi dito. A mulher que se acha transbordante com as imundícias da sua prostituição é a mesma igreja, a qual está cheia de ensinamentos errados, misturado com um pouco da verdade, e tem na sua fronte, ou seja, na sua frente, escrito um nome, um mistério. O nome, porém, é Igreja Adventista. O mistério está na palavra 7º dia, pois este nome é um disfarce. É o 6º dia disfarçado de 7º, por isso é um mistério. Babilônia, a grande mãe das meretrizes, é a própria igreja. As meretrizes são todas as igrejas guardadoras deste mesmo dia que ela guarda. Ela é intitulada como Mãe das Meretrizes, porque dela saiu as demais igrejas que guardam o mesmo sábado. O mistério da mulher ou igreja é o 7º dia disfarçado, como já foi dito. E o mistério da besta, com 7 chifres, é o calendário modificado. A besta que era e não é, ou seja, o calendário que existia e não existe, vai aparecer, com cujos nomes foram escritos desde a fundação do mundo. São também 7 nomes, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e que também procede dos 7. Os 5 nomes que caíram, ou seja, que saíram deste atual calendário são 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia e 6º dia. O nome que existe é o sábado, e o que ainda não chegou é o 1º dia, o qual também procede dos 7. Pois os nomes que caíram e o outro que ainda não chegou, não receberam autoridade com a besta, ou seja, a autoridade de estar neste calendário atual, mas no próximo calendário que vai aparecer, eles estarão todos nos seus devidos lugares. Por isso, oferecem à besta, ou seja, ao calendário, o poder e a autoridade que possuem de atuar como dias da semana. Atenção! Quero dizer que, infelizmente, não tem como mostrar esta verdade
sem mencionar o nome da Igreja Adventista, como já foi dito, pois eu não gostaria de assim fazer, mas não há outro jeito, pois a verdade não pode mais continuar sendo escondida.